Queridos membros da Escola Sabatina de todo o Brasil, agora com todo prazer estamos iniciando um novo ciclo, o ciclo da lição de adolescentes. Hoje temos a presença de 2 jovens que estarão participando e temos aqui à minha direita o nosso querido Vitor Wittmann e na sequência, também à minha direita, temos o nosso irmão Henry. Eles estarão comigo hoje para participar da primeira lição para adolescentes, onde todos vocês poderão conviver a partir dos dias semanais, quando teremos vários tópicos para apresentar para vocês esse conteúdo. Essa lição vai falar sobre o meu Pai Celeste, o meu Pai Celestial, e ela vai abordar aspectos importantes de como pode existir uma relação entre o Pai do céu e o Pai da terra. Alguns têm um pai em casa, outros não têm um pai em casa. E para aqueles que não têm um pai em seu lar, temos um Pai Celestial. As perguntas, elas giram em torno de pontos importantes. O texto inicial fala, assim como o Pai tem compaixão de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. E a oração mais simples que você puder expressar ao pedir ao Pai Celestial, tenha certeza que Ele estará disposto a falar contigo. Temos 2 perguntas importantes e dentro desse contexto temos inicialmente um plano em execução feito pelo filho pródigo. O que estava acontecendo com o filho pródigo, pessoal? Estava contente, descontente? Digam para mim. Então, ele estava na casa do pai dele e ele se sentiu insatisfeito ali. Ele falou, chega disso aqui. E aí ele pediu a parte da herança para o pai dele, a parte que concernia a ele, e o pai dele, de bom coração, deu para ele o que ele pediu. Deu 33%. 33% aproximadamente. Então dividiu entre 3. Exatamente. Isso. E depois que o filho mais novo recebeu do pai a herança que tanto queria, o que fez com ela e por quê? Hein, Vitor, o que ele fez? Aqui, o filho reuniu tudo que tinha. Então ele pegou tudo que ele tinha, o dinheiro, roupas, e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, ele pegou suas coisas, foi para outra cidade e lá ele começou a gastar. Começou a gastar sem parar. Prostituiu. Sim. Gastou o dinheiro de forma foi nas desregrada. festas. Sim, perfeito. E assim ele foi gastando tudo e chegou a que ponto, Henry? Por favor, me ajudem. Como o jovem que antes queria se libertar das restrições do pai, caiu em escravidão? Diga para mim. Então, ele saiu se sentindo livre, de casa, e aí ele chegou uma época que teve uma fome na região que ele estava morando, e aí ele passou necessidade, porque acabou o dinheiro, não tinha comida em abundância, então não era em todo lugar que ele ia encontrar, e ele ficou desempregado. Então ele procurou um emprego com um homem que morava lá na cidade, e esse homem mandou ele para o campo, para um lugar que ele criava porcos. E lá ele ficou numa situação tão triste, tão ruim, que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos, mas nem isso ele podia. Perfeitamente. Algum detalhe, Vitor? Sim, e ele caiu no pior estado de escravidão. Ele queria se libertar, foi lá para a cidade e gastou todo o seu dinheiro, como ele falou. Ele estava infeliz, sem dinheiro, passando fome, com orgulho humilhado. Não tem como estar pior. Sem dúvida. Concluindo a ideia, esse é o estado final da pessoa que não reconhece o amor do pai, de que tem planos onde tira os pais de seu plano, quando subtrai os pais de seu plano e quando começa a gastar de modo desajustado. Essa é uma lição importante para todos nós. Passando para o segundo tópico, temos aqui orientações interessantes e o tópico se refere a um pai pródigo para um filho pródigo. Como é que eu explico isso, pessoal? Me ajudem aí. O pai é pródigo por quê? Porque ele dá tudo que ele tem, ele não tem reserva, não recusa. Entendi. Essa é a ideia. Ele dá tudo que ele tinha de modo transbordante, sem reservas. E o filho, por sua vez, pega tudo que ele quer, sem reservas e sem se preocupar com o pai. Essa é a ideia.
Muito bem. Mas o significado da palavra pródigo, no sentido mais direto da palavra, seria um esbanjador? Sim, aquele que gasta demais. Vocês já passaram por essa fase? Não. Não, né? Já? Não. Não. Sempre fui mais contido. Muito bem. Então, quem esbanja muito tem essa característica. E quem é representado pelo pai da parábola? Aqui nós temos uma representação direta. Jesus quer dizer algo a todos nós, a mim e a vocês e aos colegas que estão assistindo. O que Jesus quer dizer? Quem é o pai dessa parábola? Então, o pai dessa parábola é Deus, né, também. Porque ao mesmo tempo que pródigo significa esbanjador, no sentido negativo, no sentido positivo significa alguém generoso. Então, Deus ele é generoso para conosco porque ele nos dá, mesmo considerando que talvez a gente não faça um bom uso, como aconteceu com a história do filho pródigo. É interessante. Algum detalhe, Vitor? Então, pensando nesse ponto aí, que esbanjar é alguma coisa negativa de gastar demais, mas vamos se dizer, também dá para usar ele no lado bom, porque Deus esbanja o amor dele. Ele esbanja o amor dele para nós. Ele dá, ele transborda, assim, né? Isso, transborda. Transborda. Acho que é um sinônimo aqui da ideia. Legal. Sim. Muito, muito interessante. Na realidade, esse é o Pai. Esse era o Pai que Jesus desejava que fosse entendido a partir do momento que ele contasse essa parábola. Esse é o Pai Celeste, que transborda o seu amor para conosco. Na segunda pergunta, o que fez o filho pródigo voltar para casa? Dá vergonha de voltar, a verdade é essa. Me explica aí, Vitor, o que fez? O que aconteceu? O que desencadeou? O que despertou? A certeza do amor do pai, porque ele todo dia estava lá, trabalhando com o pai, e ele era o pai, ele não percebia aquele amor que ele tinha, como diz aqui, mas também ele percebeu quando ele estava lá, no fundo do poço, ele percebeu que até os empregados ele tratava muito bem, tinha comida em fartura, eles eram muito bem recebidos. E lá ele estava trabalhando com os porcos, não podia nem comer a comida dos porcos. E ainda sentia vontade de comer, né? Isso. Então, tipo assim, ele sabia que o amor do pai era tão grande que se ele voltasse, o pai, mesmo que, tipo assim, não reconhecesse ele como filho, ele ia reconhecer como um empregado, mas que tratasse bem. Entendi. Então, na realidade, a visão que a gente pode ter para a gente, como adolescente, como adulto, é que nós temos um pai que está interessado na nossa felicidade. Exatamente. E até dá um pouco do dinheiro, querendo que a gente se desperte para poder administrá-lo muito bem. Infelizmente, nesse caso aqui, o rapaz não administrou. Mas, apesar de tudo, o pai ainda, quando o garoto esteve dentro de casa, ele deixou a impressão de que seu coração era um coração de amor. É essa a ideia? Eu estou certo na minha visão? Está certo, porque nem quando ele pediu algo ruim, o pai falou, não, espera lá. Entendeu? Ele deu, mesmo sabendo que talvez o filho não fosse administrar bem, apesar de ele provavelmente ter ensinado o filho a administrar. O filho não era um bobão, ele foi um bobão porque ele escolheu. Mas o pai ensinou tudo para ele, deu as condições, deu o dinheiro e falou, vai lá, administra. A história que ele falou, bobão, mas esse é o papel que ele fez mesmo, né? Sim. Você quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu também pensei, tipo assim, porque ele não percebeu o amor do pai. Isso também é uma questão que, tipo assim, nós devemos dar valor aos pais. Por quê? Nossos pais, eles, vamos dizer, quando a gente é menor, eles compram nossa bolsa que nós não temos condições. Aí eles compram nossa bolsa, nossa comida. Então devemos também ter uma consideração pelos nossos pais. Um respeito, uma consideração, Perfeito. Agora, então, aqui nós concluímos essa ideia. A ideia é a seguinte, é de um pai que transborda de amor, certo? Certo. Um pai que, apesar de nós nos afastarmos dele, ele ainda continua sendo nosso pai, interessado em nossa felicidade e disposto a que tudo aquilo que ele fez por nós nos desperte na hora da tristeza. Pode ser que você ou outros que nos assistirão mais tarde
tenha também alguma dificuldade em entender o amor do pai. Certo? Certo. Pode ser. Pode ser. Então, reflita sobre essa parábola, sobre a importância de entendermos que o pai nos dá um amor transbordante e ele também está receptivo para caso nós cometemos um erro, né? Fazermos papel de bobo, como vocês falaram, ele ainda está disposto a nos abraçar como filho. Essa é a ideia e que Deus nos abençoe. Passando agora a estudar com vocês o terceiro tópico, o retorno. Pessoal, complicado voltar depois de fazer tanta besteira, não acha? Complicado. O que passou pela cabeça dele, hein? Como o filho estava quando se aproximou do antigo lar? Estava chegando perto da casa, no meio do caminho, um pouco antes de começar, muito provável que ele se sentiu de boa, né? Mas chegou a hora, pertinho da casa, aí a pergunta diz, como o filho estava quando se aproximou do antigo lar? Como o pai o recebeu? Henry? Então, para a gente entender como ele se aproximou, a gente tem que entender um pouquinho antes. No tópico passado, a gente viu que ele lembrou do amor do pai, certo? Que o pai demonstrou amor mesmo quando ele não merecia, e enfim. E aí, quando o filho pródigo se encontrou naquela situação que nem a comida dos porcos ele podia comer, ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura que eu cometi, porque o meu pai está lá e os servos dele estão vivendo melhor do que eu aqui. Então ele falou, não, do jeito que eu estou aqui, eu estou indo embora, não quero mais saber disso aqui não. E aí ele foi sujo do jeito que ele estava, ele não tinha alimento, né? Ele estava ali numa situação precária, não tinha roupas mais novas, né? Não tinha uma túnica bonitinha. E ele levantou e foi para casa. Enquanto isso, o pai dele estava lá na porta esperando, né? O pai dele todo dia ia lá de tardezinha, ver, será quando meu filho vai voltar? E aí aconteceu que naquele dia ele voltou, finalmente. E o pai dele, vendo ele ao longe, correu para abraçá-lo, beijá-lo e recebeu bem. Agora, veja bem, tinha roupa, muita roupa. Deve ter comprado. Eu não sei vocês gostam de sempre querer mudar o guarda-roupa assim, né? É a tendência, né? É a tendência, Sim. tá. Mas agora, pelo que eu estou vendo aqui no texto, ele vem com maltrapilho, né? Todo enrolado mesmo, com os trapos e com esse sentimento que você já mencionou. Mas agora, Vitor, o que a sujeira e as roupas esfarrapadas do filho significam e com que tipo de vestes vosso Pai Celestial ou nosso Pai Celestial deseja nos cobrir? Explica aí para mim, por favor. Tá bom. O que as sujeiras e as roupas significam? Então, as roupas significam a justiça própria, que ele estava lá com a justiça própria. Ele, tipo assim, não pegou a justiça de Cristo. E a sujeira era o pecado. Então, a justiça toda cheia de pecado. Todo sujo. Isso. Tá depois de um passeio assim na lama. Poxa vida. E aqui, ó, as vestes da justiça de Cristo. Então, Cristo queria e o vestido com a justiça imputada de Cristo. Então, Jesus queria colocar a justiça dele, limpa, perfeita. Interessante. Então, o pai observa ele chegar, contente, fica contente ou triste? Contente. Fica contente. Ele se satisfaz. Ele esperava o filho há muito tempo. E aqui tem uma lição para a gente adquirir também. A lição é a seguinte, é que é importante que retornemos. Muitos não querem retornar. Muitos, depois de ter falhado, recusam a possibilidade de retorno. Mas na história do filho pródigo, nós aprendemos que Deus aguarda o nosso retorno. O nosso pai aqui da terra também aguarda o nosso retorno. Às vezes a gente, como diz a meninada, pisamos na bola, né? Fazemos uns negócios meio errados, meio complicados. E dá até vergonha de falar o que nós fizemos. Como ele também fez, né? Tinha vergonha. Mas Deus nos chama. Deus nos chama, ou melhor, Ele nos aguarda a que tenhamos a decisão de retorno. E ao retornarmos, Ele quer trocar nossas roupas. Porque nossa roupa, como disse o Vitor, qualquer coisa que você pensa que faz de bom, é como trapo de imundícia.
Então, Deus quer tirar essa roupa e quer nos cobrir com o manto da sua justiça. Essa é uma lição muito importante. Quantos garotos e garotas, depois de falharem, não têm coragem de voltar ao pai e dizer: pai, me receba de volta. Mas faça isso. Siga o exemplo do filho pródigo. Essa é uma lição que serve para mim, que serve para você, que serve para todos. Agora, pessoal, vamos estudar o quarto tópico, finalmente, entendendo o pai. Quero lembrar a vocês, que convido a vocês a se inscreverem no canal para participarem conosco, para se integrarem conosco e fazer parte desse grupo grande de adolescentes que teremos em todo o Brasil. Muito bem, voltando ao assunto, finalmente entendendo o pai. Complicado chegar a essa conclusão, né? Olha, existe uma história assim, que a pessoa aprende com o erro dos outros, aprende com os próprios erros, e algumas pessoas nunca aprendem. Parece que esse aqui está no segundo caso, né? Com os próprios erros. O filho tinha um conceito do pai. E agora o filho mudou o seu conceito. O que o filho pródigo finalmente entendeu a respeito do pai? Vitor. Então, o que o filho entendeu finalmente sobre o pai é que o pai tinha compaixão dele. Então, vamos dizer, a compaixão é ter simpatia. Ter amor também. Tudo se resume em amor. Aqui, ó, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então, se um pai tem compaixão dos seus filhos, que faz tudo por eles, tem pais que até se sacrificam pelos filhos. O amor tão grande. E o nosso Pai do céu, que morreu por nós. Sim, sim. Aqui nós temos um paralelo interessante, né? Aqui nós podemos aplicar o paralelo. Sem dúvida, a aplicação do Vitor tem grande importância. O entendimento que passou a existir no coração do filho pródigo é que o pai realmente o amava. É que se havia alguma ansiedade, insegurança ao retornar para casa, quando ele recebe o abraço do pai, ele reconhece que havia um amor profundo, um amor genuíno. Muito bem. Mas quando a gente traz essa história para os nossos dias e consideramos esse contexto dentro da nossa realidade, Henry, por exemplo, como Deus nos recebe quando agimos como um filho pródigo? Eu acho que várias pessoas, adolescentes, já entraram numa arapuca dessa, numa dificuldade dessa aí, né? Sim. E, na sua opinião, respondendo essa pergunta, como agimos, quando agimos como filho pródigo, depois de nos arrependermos, como é que a gente entende? Como Deus recebe essa pessoa? Então, a Bíblia diz que, em Lucas, que da mesma forma como aconteceu na história do filho pródigo, assim no céu há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, o céu entra em festa toda vez que você se arrepende por ter feito algo errado. Então, ao contrário do que Satanás quer colocar na nossa cabeça, como está aí na notinha anterior, ele quer colocar na nossa mente que o pai é uma pessoa rigorosa, que só está procurando um errinho ali. Alguns pensam até que o pai é um tirano. Sim, que é um tirano. E não é assim. Então, Deus prova isso através do amor dele, através do perdão dele, ao nos aceitar como nós estamos vindo, né? Destruídos pelo pecado, acabados, sem nada. E, enfim, numa situação deplorável, mas Deus nos recebe com uma festa, né? É o que a Bíblia diz. Vitor? Então, um outro ponto interessante que eu achei, que aqui quando eu estava estudando, é que Deus, tem um texto da Bíblia que diz que Deus que Deus esquece, mas ele não fica relembrando, tipo assim, nossa, lembra que você fez isso. Passando não, na cara. Isso, passando na cara, deixando assim humilhado. Passando na cara. Ele não faz isso. Ele esquece, lança no fundo do abismo e esquece todos os pecados. Olha, Vitor e pessoal aqui, me entendam. Sabe qual é a minha maior preocupação nessas duas perguntas? É a questão mais relacionada com a letra B. Porque um dos grandes problemas que nós temos é não nos acharmos filho pródigo.
a gente acha que é o garoto chuva serôdia. Sim. Garoto Melhor. top, o garoto tal. E aí quando eu assim, mas rapaz, mas você errou. Ah, não errei coisa nenhuma. Foi uma falha de percurso. Então, a gente não reconhece. Pessoal, é fundamental que, ao entendermos o amor do Pai, entendamos também que somos um filho pródigo. Que somos aquela pessoa que esbanja a graça de Deus, o amor de Deus. E isso deve ser levado muito a sério na minha vida e na tua vida. Grave isso em sua mente, guarde isso em seu coração. E leve a sério essa questão, porque ela fundamenta toda uma experiência com Deus. Uma experiência importante. Tem algo a dizer, pessoal? Eu queria dizer que... Sim, Henry. Com relação ao arrependimento, né? Muitas pessoas têm medo de se arrepender justamente por pensar que o Pai não vai receber bem. Né? E é isso aqui que essa pergunta deixa bem claro. Deus vai receber bem. Porque, às vezes, ao ter esse medo, a gente joga desculpa, como você falou, né? Ah, mas não fui eu que passei direto na curva, foi a estrada que entortou para eu passar. O problema está na estrada. O problema é a estrada que fez a curva, assim, mas eu não tenho problema nenhum. Então, assim, não vale a pena a gente ficar com desculpinha esfarrapada. A gente tem que reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus, porque Ele é um Deus que vai perdoar se a gente se arrepender. Ele deixou bem claro isso. E tem uma festa no céu. Não é impressionante isso? Muito impressionante. A gente fica imaginando, né, quão bonito deve ser os anjos tocando, cantando. E toda vez que um pecador se arrepende, acontece isso. Eles fazem uma festa para comemorar. Então, vejam bem, pessoal, o que o Henry acabou de falar. 2 palavras chaves aqui nas 2 perguntas. Entender o amor de Deus. E a segunda, arrepender-se. O que é arrepender-se? Teologicamente, quer dizer você abandonar o que você estava fazendo de errado. Tá? Isso é fundamental. Mas a gente conversou bastante coisa aqui sobre esses 2 tópicos e pode ser que ficou alguma coisa que não ficou muito bem explicada. Caso tenha, por favor, conversa com a gente, manda mensagem no chat, informe para a gente e a gente terá o prazer de conversar com você. Passando para o 5º tópico da nossa lição de adolescentes, que tem sido muito agradável com a presença dos nossos representantes da faixa etária adolescente. Aqui temos o nosso querido Vitor e também nosso querido Henry. E agora o pai e o filho mais velho. Começou a complicar a coisa agora, pessoal. Complicou. Complicou porque o filho mais velho era um anjinho dentro de casa, né? E achava externamente, ele estava com tudo, né? Sim. Mas haviam questões dentro do seu coração. E a pergunta... essa pergunta agora eu quero me dirigir ao Henry, tá? Henry, leia Lucas 15, 25 e 30, a essa altura acho que você já leu, e compare o caráter do pai com o do filho mais velho. Fala um pouco disso aí para mim. Então, pelo que a gente pode entender aqui dessa leitura, o caráter do filho mais velho, primeiramente, era igualzinho do filho mais novo, com a diferença de que ele tinha a presunção de pensar, não, eu sou bom o suficiente, então eu não vou fazer isso que o meu irmão mais novo está fazendo. Eu vou continuar aqui dentro de casa, tal, mas no fundo, o sentimento dele para com o pai era o mesmo do filho mais novo. Ele não enxergava o pai dele como um pai de amor, assim como o irmão mais novo. Ele não enxergava o tanto que o pai dele fazia para ele. Ele enxergava o que ele fazia para com o pai dele. Ele falou para o pai dele... aconteceu assim, você que leu o texto, né, já sabe que ele chegou do campo, e aí chegou lá, ele viu aquele movimento, e ele perguntou para um servo, o que está acontecendo? Aí o servo contou, seu irmão que voltou. E aí ele ficou com raiva, ele falou, mas como assim? Ele ficou com raiva. Como assim? Meu irmão voltou e meu pai está fazendo uma festa? Não entendi. Sim. E aí o pai dele foi conversar com ele, né? E aí, pelo que a gente pode entender, é exatamente isso. Ele falou assim, olha... Todos esses anos que o filho mais novo saiu aqui, eu continuei trabalhando para o senhor, fiz tudo direitinho, nunca faltei um dia aqui na sua fazenda. E por que o senhor nunca matou um cordeiro para mim? Não entendi. Então ele se achava merecedor daquilo que o pai estava fazendo para o filho mais novo por ter voltado da festa. Sim. Então, o contraste com relação ao caráter do pai, que é a pergunta em si, é que ele não tinha o amor que o pai dele demonstrava para com ele. Ele não aprendeu a replicar esse amor, nem com relação ao próprio irmão dele e muito menos para com o pai também. Exato. Vitor, quer acrescentar alguma coisa?
Assim. Então, aqui embaixo diz: contudo, o pai tratou-o com brandura. Disse a ele: tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas também, como já foi falado, ele é um pai amoroso e compassivo. Tá pronto a perdoar. Aqui, ó, agora o filho mais velho, que eu achei na nota, o filho mais velho, em seu egoísmo e inveja, estava pronto para vigiar o irmão. Tipo assim, ó, tô de olho no meu irmão para criticar todas as suas ações e culpá-lo pela menor falta. Tipo assim, então tô assim, pecou, pai, olha, pecou. Isso. Um pedacinho de pelo em um ovo. Esse era o irmão mosca. E aumentaria todo o engano. E quanto possível, todo o ato errado. Tipo assim, então, viu? Ele era santinho, ó, tá pecando. Entendo, Vitor. Então, vejam bem, pessoal. Eram características diferentes. O caráter do pai era um caráter de alguém amoroso, compassivo, tolerante. O do filho se resguardou e ele tinha uma justiça própria com ele. Eu estou santo, eu estou bem e não tem festão para mim, mas tem festão para o irmão que faz um monte de coisa errada. Não tem lógica isso aí. Então, esse caráter do filho demonstra o caráter de muitos que muitas vezes vê um jovem sair da igreja, se afastar por algum lapso, e quando ele volta e vê todo mundo abraçando, ainda bem que você voltou, esse jovem fica, poxa, eu tô de boa aqui, certinho, dirijo escola sabatina, ajudo, não tem esse abraço pra gente. Agora o camarada se afastou, voltou. Isso acontece na igreja. Tá? Acontece. E aí o pessoal fica aí jogando confete. Então, pessoal, é isso aí. Caráter do pai é diferente do caráter do filho, mas se você ficou alguma coisinha que você não entendeu, deixa aí nos comentários, faça seu comentário e a gente vai te atender aí naquilo que estiver dentro da nossa condição. Não esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal. Concluindo a nossa lição de adolescentes com a última pergunta, tópico 6, uma parábola para hoje. Agora vamos trazer o assunto para a nossa realidade. Pessoal, atualmente quem representa o filho pródigo e como essa pessoa busca a felicidade? Vitor, capricha. Sim. Aqui. Atualmente quem representa o filho pródigo? Nós somos representados pelo filho pródigo. Uhum. Sim. E nós, tipo assim, tem alguns que podem se dizer, eu não sou o filho pródigo. Mas, na verdade, nós nascemos com a tendência do pecado. Então, nós somos os filhos pródigos. E como essa pessoa busca a felicidade? Um ponto interessante que depois eu vou falar também. Aqui, como o filho integrado reclama das coisas boas de Deus com suas por direito e recebe-as com muito natural e não agradecem nem prestam serviço algum de amor. Então, eles recebem as bênçãos de Deus e não retribuem nada. Não vão na igreja, estão nem aí com não nada. Reconhecem. Sim. E aqui, agora trazendo ao mundo aqui, o mundo oferece muitas coisas que para as pessoas busquem a felicidade. Tipo assim, a felicidade momentânea. Vamos dizer, jogos, bebidas, programas de TV, coisas assim que o mundo traz para deixar a gente... Atrativos. Isso, atrativos. Uhum. Perfeito. Essa é a realidade que mostra a atualidade. Sim. Eu faço uma pergunta ao Henry. Henry, atualmente, na sua visão, esse filho pródigo representa tudo aquilo que o Vitor falou ou você tem alguma coisa a acrescentar? Então, eu queria acrescentar aqui que não só o filho mais novo é o filho pródigo, como também o mais velho. Um se perdeu para fora e o outro se perdeu para dentro. Porque a nota vem falando, o pedaço da nota que o Vitor leu, diz que como filho ingrato, ele estava pronto para exigir as coisas do pai dele, mas ele estava recebendo como algo natural, sem gratidão nenhuma. Não era mais do que obrigação do pai dele dar aquilo para ele. E o irmão mais novo, a mesma coisa. O irmão mais novo, a diferença é que saiu de casa. O filho mais velho estava dentro de casa e quando o mais novo chegou, ele falou, como assim? Como assim você já fez a sua parte do que eu queria fazer e agora você está de volta aqui para continuar fazendo? Só que a diferença é que o filho mais novo se arrependeu no final.
E o filho mais velho a gente não sabe. Não temos informação. Não temos a informação. Queridos, aqui nós chegamos ao sexto tópico com uma lição muito interessante. Viu que a lição caminhou para dizer que nós somos esse pródigo, que nós somos esse pecador, nós somos essa pessoa que esbanja a graça de Deus, que esbanja o amor do Pai celeste, o amor do Pai terreno. Nós somos essa pessoa que talvez está cambaleando dentro da igreja, que é o filho mais velho, tá? Está cambaleando, cocheando entre dois pensamentos, mundão, ou igreja, mundão. É isso aí. E se nós colocarmos esse chapeuzinho na nossa cabeça, nós vamos entender que nós somos esse filho pródigo, nós somos esse grande pecador que precisa do amor do Pai, e saiba com certeza que esse amor maravilhoso, grande, está aí à disposição para te abraçar, para te amar. Os braços de amor do Pai está aí estendido para você. Então, mas se algum detalhe deixamos a desejar, deixa nos comentários aí o teu pedido, a tua observação, o seu questionamento. Estaremos dispostos a te atender. E agora, pessoal, com vocês novamente, considerando a moral da história, as informações que tiramos como um extrato de tudo aquilo que consideramos nesta semana. E aí é o seguinte, eu quero que essas impressões estejam escritas ou expressas em uma folha, em um desenho. Isso vai ser uma regra. Ou em alguma palavra, tá? Um desenho, uma palavra. Isso vai ser uma regra para todas as vezes que nos reunirmos para estudarmos a lição de adolescentes. Então, eu tenho aqui o Vitor do meu lado. O Vitor vai falar sobre a questão, qual é o fundo moral, a moral da história, e expressar isso em algo que você desenhou ou escreveu. E o que você desenhou e escreveu, mais tarde vai estar neste mural, esse mural aí com informações que teremos, que nós estaremos destacando as informações aí, colocando estas páginas com desenhos ou frases para que fiquem aí em destaque até o fim do trimestre. Então, fala aí um pouco sobre a moral da história e me mostre o que você escreveu sobre essa moral da história. Por favor, Vitor. Tá bom. Primeira coisa aqui, que a lição dessa semana fala sobre cair e levantar. Legal. Primeira coisa aqui, sobre cair e levantar. Certo. E o meu tópico que eu achei mais importante, é o pai vos ama. Por quê? O amor do pai pelos seus filhos. Então, apesar de cairmos, Sim. ainda há a Cair, possibilidade de levantar. Sim. E a certeza que devemos ter é que temos um pai que nos ama. Essa é a ideia. Sim. Essa é a síntese. Essa é a moral da história. Com certeza. Beleza. Muito bom, Vitor. Gostei. Aqui está a impressão e essa figura que ele mostrou para você, com essa frase, ela vai ficar aqui em nosso mural e ela vai ficar aí projetada por 3 meses até o fim do trimestre. Certinho? Agora, o X da questão. Henry, me explica qual é o X da questão, por favor. Então, a minha palavra, inclusive, tem a ver com ela, tem a ver com o X da questão, vou mostrar aqui, que é comunhão. A comunhão, ela está diretamente ligada ao problema que os 2 filhos tiveram com o pai. Porque, afinal, os 2, a gente já entendeu que os 2 eram filhos pródigos. Um decidiu sair de casa, o outro decidiu continuar, mas continuava perdido dentro de casa. Então, a comunhão é algo muito importante, porque se você não se conecta realmente com Deus, você não vai entender o quanto Ele te ama e, consequentemente, você vai entender que obedecer é um fardo, que obedecer é algo muito ruim e que, na verdade, Deus tem a obrigação de te abençoar ao invés de você ser grato para com Ele, que foi o caso dos filhos. Então, o X da questão diz assim: se você estiver em comunhão com Cristo, valorizará todo ser humano como Ele o fez, como o filho mais velho não fez, certo? Mas Jesus fez diferente para que nós façamos diferente. Sentirá pelos outros o mesmo profundo amor que Cristo sentiu por você. Então, estará apto para cativar e não afugentar, atrair e não afastar aqueles por quem Ele morreu. Aqui nós concluímos esta lição interessante. E o mais importante é que ela fala de mim e fala também de você. E nos leva a refletir sobre o aspecto importante de que temos um pai, aquele que tem um pai aqui na terra, um pai dentro do lar, você tem um pai que está ao teu lado.
mas também você tem um pai no céu. E aqueles que não têm um pai em casa, que são criados com a mãe, ou com a avó, ou com outra pessoa importante na tua vida, não se esqueça, você ainda tem um pai, o Pai Celestial. O Pai que quer te abraçar, o Pai que quer estar com você, que te espera caso você fale e que está disposto a fazer uma festa quando você voltar. E aí você tem essa ideia moral de que se cair, Deus pode te levantar e de que nós podemos ser, precisamos agora pensar, se nós somos esse filho pródigo, se nós somos esse filho mais velho e se realmente nós já aceitamos que temos um Pai maravilhoso, de braços abertos, para nos aceitar. Que essa lição maravilhosa penetre em teu coração e meu coração e nos traga muita paz. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e nós estaremos aqui à disposição para te atender dentro de nossas possibilidades. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima semana.